A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal do professor Álvaro Bruno para essa videoaula da revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, segundo trimestre de 2020, a lição de adultos. O tema desse trimestre é a Igreja Eleita. E a lição é a lição número 11. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, abençoe agora essa aula, essa ministração, abençoe cada aluno, cada professor, nos dê mais e mais, ó Pai, da Tua graça. Dá, Espírito Santo, a coordenação de ideias, de pensamentos e sentimentos, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Meu irmão, a lição número 11, a data é 14 de junho de 2020. Título da lição: Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Texto áureo: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. Verdade prática. A unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 4, e Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Leiamos o texto. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Por esta razão, nós também, desde o dia em que a ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O objetivo geral é mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Os objetivos específicos: primeiro, explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Segundo, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. Terceiro objetivo específico: frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Nesse comentário, o ponto central é: a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. Na introdução nós temos: após concluir a oração intercessória em favor da igreja,
e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, conforme Efésios 3, 16 a 21, o apóstolo passa a frisar, passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes, conforme capítulo 4, do versículo 1 ao 16 de Efésios. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade, conforme a palavra de Deus. Então, vamos estudar essas três virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade. Tópico número 1. Para haver unidade é preciso humildade. Para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Então, os crentes precisam exercer e exercitar a humildade entre si. Subtópico 1. O modo digno de viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque desta seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta três virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade, conforme o versículo 2 do capítulo 4. Então, para haver um relacionamento adequado de unidade entre os crentes, esse andar cristão, é necessário ter e desenvolver a humildade, a mansidão e a longanimidade. Subtópico número 2, a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Então, para os gentios, para os pagãos, para aqueles que não tinham comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, então a humildade era sinônimo de fraqueza. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, conforme está escrito em Filipenses 2, versos 6 e 7. Então, Jesus, sendo Deus, ele preferiu viver como servo, como homem. No Evangelho de João, o Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade. No Evangelho de João, capítulo 13, e o versículo 13, do versículo 13 a 15. Leiamos, estarei lendo na linguagem de hoje para adiantar. João, capítulo 13, do versículo 13 ao 15, está escrito: vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Então,
Jesus aqui ele deu o exemplo de humildade. Em Filipenses 2, versículos 6 e 7, que nós já mencionamos, quando fala de humildade, olha o que Jesus fez. Filipenses 2, versículos 6 e 7. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ser igual a Deus. Aqui está falando de Jesus como homem. Ele não tentou ser Deus enquanto homem. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, de ser humano, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. E aí o texto continua no versículo 8 dizendo: ele foi humilde e obedeceu a Deus, o Pai, até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, como homem, como servo, ele aprendeu a obedecer, aprendeu a ser humilde, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. Vejamos isso em Mateus 23, 28. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23, e o versículo 28. Mateus 23 fala da falsa aparência. Mateus 23, versículo 28. Por fora, Jesus falando contra os escribas e fariseus, por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Então aqui era uma crítica, era uma fala dura contra os escribas e fariseus, porque por fora eles tinham uma aparência, mas por dentro eles eram outras pessoas, eles viviam uma outra realidade. Vejamos ainda Isaías 32. Agora eu vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia que eu já li na minha vida e que eu amo de paixão. Isaías 32, versículo 6. Está escrito assim: porque o louco fala loucamente e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Então veja que o louco fala loucamente para usar de hipocrisia, de falsidade. No caso de Jesus, não. Jesus ele era autêntico. Continuando o subtópico 2. E sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Filipenses 2 e 3. Lá no Novo Testamento, onde estávamos, Filipenses, logo depois da carta aos Efésios, Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Aqui Paulo está falando aos filipenses da sinceridade, de reconhecer no outro o valor que ele tem. Subtópico número 3, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia, em oposição ao orgulho e à arrogância. Então, a pessoa humilde, ela, ao contrário do orgulhoso, do arrogante, ela expressa modéstia. Vamos ver em segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 12 e 20. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 20.
Tenho medo de que quando chegar aí, eu os encontre diferentes do que eu gostaria que fossem e que vocês me achem diferente do que gostariam que eu fosse. Tenho medo também de encontrar brigas e ciumeiras, ódio e egoísmo, insultos, falatório, orgulho e desordens. Então veja o que Paulo está alegando aqui, o medo que ele tinha de que as pessoas estivessem arrogantes, orgulhosas, soberbas. Trata-se de uma postura que nós estamos falando da humildade, que favorece o bem da coletividade no lugar do orgulho e do egoísmo. Vejamos João 17, 21, Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 21 ao 23, estou lendo a Bíblia na linguagem de hoje. João 17, 21 ao 23. E peço que todos sejam um. Essa era a oração de Jesus. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. Então a humildade busca esse amor entre a coletividade. Continuando, assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. 1 aos Coríntios 12, 25. Se você puder abrir a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 25, na linguagem de hoje, está escrito: desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Então o corpo vive em união, a igreja vive em unidade, unidos pelo vínculo da paz de Cristo. Continuando, entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente, conforme Efésios 3,16. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Gálatas 5:16. Abra sua Bíblia, já vai marcando as referências para facilitar quando você estiver diante da sua classe. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, na linguagem de hoje. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Então, essa virtude da humildade só pode ser formada dentro do crente que está dominado pelo Espírito Santo de Deus. Tópico número 2. Para haver unidade é preciso mansidão. Leiamos o texto. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Então nós temos aí a virtude da mansidão, ela produz crentes que sabem gerir conflitos, crentes que promovem a paz, crentes que buscam a conciliação na igreja local.
Subtópico 1, mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Primeira aos Coríntios, abra sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, 21, na linguagem de hoje, está assim escrito: o que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote ou com o coração cheio de amor e bondade? Então, mansidão transmite a ideia de ternura, de cortesia, de gentileza. Segunda aos Coríntios 10, segunda carta aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, abra sua Bíblia, capítulo 10, versículo 1. Dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe, pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Então veja a palavra mansidão, carinhoso e bondoso. Vamos ver ainda 2 Timóteo 2, 25. Segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 25, na linguagem de hoje, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. Chamar a atenção com delicadeza, com cortesia. Como isso está difícil no meio cristão. As pessoas são explosivas, as pessoas às vezes são deselegantes, são grossas, são pessoas às vezes impacientes e tem o nome de cristão, tem o nome de servo e de serva de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Nós temos aí em Gálatas 5:22, então, a mansidão como um dos frutos, como uma das partes do fruto do Espírito. Gálatas 5:22, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então veja que delicadeza e bondade são todos atributos que envolvem mansidão. Continuando, a mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Então veja essas coisas aí. Primeiro, a humildade gera a mansidão. A mansidão leva as pessoas a serem moderadas nas ações, a ter um bom trato com o seu semelhante e produz ausência de precipitação. As pessoas aprendem a se controlar antes de fazer qualquer coisa. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse, está em Mateus 11:29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós precisamos aprender a ser mansos e humildes como Jesus. Subtópico número 2. Grandes exemplos de mansidão: Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Está lá em Números capítulo 12, versículo 3. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado
pessoalmente, né? Miriam e Arão, vocês devem lembrar, afrontaram Moisés e quem defendeu Moisés foi o próprio Deus. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto injustamente era caluniado. Tá? Em Mateus 12, vamos ver Mateus 12, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 12, olha o que Jesus nos ensina, Mateus capítulo 12, a partir do versículo 14, vamos ler só alguns versículos para demarcar essa passagem. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 14. Então os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus. Quando Jesus soube disso, foi embora dali, muita gente o seguiu. Ele continuou curando os que estavam doentes, mandou que não contasse nada a ninguém. Aconteceu para se cumprir a profecia de Isaías. Disse Deus: aqui está o meu servo que escolhi. Veja, servo humilde, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Olha o versículo 19, vejamos se eu e você, se a gente se enquadra nesse versículo. Não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas. Veja, quando ele era afrontado, ele era perseguido, mas ele não gritava, ele não discutia, ele não se defendia. É isso que o texto está dizendo aqui. E durante o seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Então, durante o tempo do açoite, as covardias que fizeram com ele, ele não abriu a boca para fazer nenhuma defesa ou acusação. Assim, temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Subtópico número 3, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Romanos 12, 12, do versículo 12 ao 14, Romanos capítulo 12, abra a sua Bíblia, Romanos 12 e 12, está assim escrito: que a esperança que vocês têm os mantenham alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. A pessoa mansa, ela ora para que Deus abençoe aqueles que está perseguindo. Sim, peçam que ele abençoe e que não amaldiçoe. Então, a pessoa que é mansa, ela é disciplinada e ela tem capacidade para perseverar na hora da perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo. Nesse mesmo capítulo 12, no versículo 17, não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. E aí ele diz: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Veja que coisa linda, a pessoa que tem mansidão. Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Hebreus capítulo 12 fala da raiz de amargura. Hebreus 12, 15.
está escrito assim: tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Então, a pessoa mansa, ela não dá espaço para ressentimento. Essa virtude, continuando, não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. Tiago 1:21, se você virar a sua Bíblia, Tiago 1:21 está escrito na linguagem de hoje: portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Então, a pessoa se submete a Deus e à palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Então, Romanos 8:10 trata dessa questão. É o Espírito Santo que trabalha, que cria esse domínio próprio dentro do cristão. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. 1 Pedro 2:23. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. 1 Coríntios, capítulo 1, leiamos o versículo 10. 1 Coríntios 1:10 diz assim: irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Veja o que a pessoa humilde, ela pressupõe conciliação. Vamos ao tópico 3. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Subtópico 1. Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. Vamos ver 1 Pedro 3:20. Pedro escrevendo, ele diz o seguinte, 1 Pedro, nós estávamos em Tiago, já estava pertinho. 1 Pedro 3:20. Estou lendo a linguagem de hoje. Está escrito assim, 1 Pedro 3:20. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a arca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Então aqui nós temos a paciência de Deus, a tolerância de Deus. 2 Pedro 3:9, segunda carta de Pedro 3:9, está escrito:
o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Então a misericórdia de Deus é longa. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, ter paciência com aqueles que vivem errando, que vivem pecando. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Nós já lemos Romanos 12:12. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Salmo 86:15. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Lá em 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 7, fala da importância e do fundamento do amor em todas as nossas ações, dizendo que sem amor nada vale a pena. Subtópico 2, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. Atos 14:22. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Então tem muitas coisas no meio cristão, na igreja do Senhor, atitudes carnais, provocações que nós, por amor, nós vamos precisar suportar. E terminando essa videoaula de número 11, o subtópico número 3, o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, 1 João 4:8. O principal aspecto do fruto do Espírito é o amor. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Está lá em Mateus 7:12, quando ele diz que nós devemos tratar o outro como gostamos e gostaríamos de ser tratados. É a chamada regra de ouro. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro 1:22. Se você abrir aí a sua Bíblia, 1 Pedro 1:22, diz: agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Então veja que tem que ter um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Então o amor nos leva a perdoar e a ser perdoado. O amor nos leva a suportar uns aos outros, nos leva a ser pacientes com os erros dos outros. Meu irmão e minha irmã, terminamos aqui a videoaula número 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Falemos com Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra,
por essa videoaula número 11. Abençoa agora esse professor, esse aluno, onde eles estiverem. Dá sabedoria e inteligência para o estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. A paz do Senhor.